Fui eu. Pode ir. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler um texto que, para mim, é um dos textos que mais marcou a minha vida cristã, desde pequeno. A primeira vez que eu li a Bíblia toda, eu tinha 9 anos de idade. A gente ganhou essa Bíblia, eu e meu irmão, e aquilo me chamou muita atenção, porque eu gostava de... Aliás, eu gosto, né? Mas naquela época eu gostava mais de ler livros densos. Então, eu já tinha lido os Lusíadas de Luiz de Camões, que assim, não é igual a Bíblia, mas é muito denso. E quando eu ganhei a Bíblia pela primeira vez, aquilo me chamou muita atenção, e um dos capítulos que mais mexeram comigo foi Salmos 37. Salmos 37 talvez tenha um dos versículos que eu mais cito em toda a minha vida, que é Salmos 37, versículo 4 e 5, ou só o versículo 5. Mas no tema de hoje, que são 4 respostas que damos para Deus, vai estar dentro desse texto de Salmos 37, dos versos 3 ao 7. E assim, eu acho um privilégio poder compartilhar esse capítulo, porque esse texto, no geral, ele é muito profundo, porque ele mexe com uma questão que afeta muitos de nós em algum momento da nossa vida. Por que muitas vezes o mal prospera, aparentemente? Porque, aparentemente, pessoas que mentem, pessoas que enganam, pessoas que fazem coisas erradas, pessoas que são ruins, prosperam, e eu que sou justo, eu que busco a Deus, eu que quero Deus, parece que é uma luta inacabada, né? Que está sempre continuando essa luta. E nesse texto, Davi, que é o escritor desse livro, ele traz essa questão à tona. E quando ele traz a questão à tona, é profundo demais, o capítulo inteiro. E hoje nós não podemos ler todo ele, porque iria demorar bastante. E nós vamos focar nos versículos 3 a 7, mas eu quero ler o versículo 1, que mostra o momento em que Davi mostra a sua indignação com as pessoas que aparentemente estão prosperando, e são ruins, e não temem a Deus, e não querem o bem. No capítulo Salmos 37, verso 1, diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenho inveja dos que praticam o pecado, ou a iniquidade. Quantas pessoas dizem, mas eu estou cansado de servir a Deus, eu estou cansado de buscar a Deus, e parece que nada flui, nada anda, parece que é sempre essa luta, parece que é sempre essa dificuldade. Os outros que não buscam a Deus, que não querem a Deus, estão crescendo, estão prosperando, e eu estou aqui sofrendo, buscando a Deus. Parece um paradoxo, parece uma loucura, que na nossa cabeça de justiça tinha que ser algo assim instantâneo. Pecou, leva a pancada, não pecou, é abençoado. Mas as coisas não funcionam bem assim, não é segundo a nossa justiça, não é segundo o nosso tempo, né? Não é segundo o nosso querer, mas é segundo o querer de Deus. E entender a vontade de Deus é particular, porque a vontade de Deus para toda a humanidade é que ela seja salva. É o que a Bíblia diz, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Essa para a humanidade. Mas a vontade de Deus individual para cada um de nós é individual para cada um de nós. E só entenderá a vontade de Deus particular aqueles que perscrutam Deus através da intimidade com Ele. E é nisso que Davi, ele vai evoluir nesse texto. Ele vai condensar tudo aquilo que ele aprendeu na vida, porque talvez alguns não se lembrem, mas Salmos 37 é um dos poucos salmos que Davi escreveu quando já era idoso. Por isso que você vai ver mais na frente, fui moço e agora sou velho. Ele cita no próprio texto aqui do Salmos 37 que ele já é velho. E quando nós estamos falando velho, com a palavra que está ali no hebraico, está dizendo já está próximo da morte. Eu já estou próximo da morte. E aí Davi, próximo da morte, ele traz esse relato como se fosse um relato de toda a experiência de vida que ele viveu, como pastor, como guerreiro e como rei, e depois como pai, depois como marido, e depois como aquele que precisava consertar tantas coisas, porque a Bíblia não esconde os nossos erros.
A Bíblia fala daquilo que nós acertamos e daquilo que nós erramos. E aqui não é escondido os erros de Davi. E no Salmos 37 parece que Davi está escrevendo uma carta, relembrando para todo mundo: olha, minha vida foi isso. Houve momentos na minha vida em que eu invejei o homem perverso, porque eu estava ali fazendo louvores, eu estava ali fazendo salmos, eu estava ali tocando, eu estava ali buscando a Deus, e só era pancada, e só era dificuldade, só era tristeza, e só era perseguição. E aí Davi, de repente, ele começa a dizer: até que eu entendi alguma coisa na minha experiência de vida, que a intimidade com o Senhor nos molda a um caminho de paz. E é onde ele chega no versículo 3, que é o começo daquilo que nós vamos falar hoje, que diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, versículo 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios, ou as suas más atitudes. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque acabamos de ler um trecho daquilo que teu servo Davi escreve quando já está alto de dias, com experiência de vida, com experiência, ó Pai, de acertos e erros. Ele escreve isso, ó Pai, como um testamento para todos aqueles que viriam no futuro e precisariam ouvir essas palavras para entender o que é intimidade contigo, para entender, ó Pai, o que é um relacionamento contigo, para poder, Senhor, aprender que nem sempre as nossas faculdades, as nossas percepções, o nosso olfato, a nossa audição, a nossa visão e tudo aquilo, ó Pai, que se compõe nas nossas características físicas e percepções emocionais estão corretos, porque o Senhor é fiel. E que possamos hoje, ó Pai, aprender sobre a tua fidelidade, como Davi aprendeu. Que possamos hoje, ó Pai, aprender a como responder a tudo aquilo que o Senhor pede de nós, de uma forma que agrade o teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Quando eu pego o Salmos 37, e eu fico pensando em toda a vivência que Davi teve, em tudo aquilo que Davi passou na vida. Ele reinou, ele foi perseguido, ele se fez de louco, várias vezes ele chegou próximo da morte, várias vezes ele compôs salmos, compôs poesias, várias vezes ele criou instrumentos musicais, que a Bíblia narra tudo isso. E você vê que em determinados momentos da vida de Davi, ele fraqueja, ele fica indignado por aqueles que não mudam e parecem que prosperam. Ele fica com inveja daqueles que parecem que estão crescendo, estão ficando em abundância e não querem Deus, não temem a Deus. E existe um exemplo que eu gosto de dar bastante, que é um exemplo muito prático da gente contextualizar essa percepção de Davi, que é quando você está no engarrafamento. Quando você está no engarrafamento, você está ali naquela pista, está tudo parado, você está ali, e de repente acontece algo que os bons motoristas, por mais que não falem, eles se sentem ofendidos, agredidos e muitas vezes ridicularizados, que é quando passa alguém pelo encostamento. Um espertinho, alguém que quer mostrar que, eu sou mais esperto, eu vou pelo acostamento, não tem problema, enquanto os bobos ficam aí esperando a fila andar. Quantas vezes nós não paramos para pensar que parece que são mais os que passam pelo acostamento do que os que estão parados ali, naquele engarrafamento? Quantas vezes a gente já parou para refletir sobre aqueles carros que estão passando ali no acostamento e a gente fica, poxa, será que eu vou por aquele caminho? Será que eu não vou por aquele caminho? Será? E começa um atrito, um conflito interior em que você fica, mas
Vou fazer isso também, está todo mundo fazendo. Só que quando a gente cai em si, quando a gente começa realmente a refletir o bom senso, a gente descobre que há mais pessoas ali esperando o seu momento de ir do que os que estão passando pelo apostamento. Mais uma coisa é fato. Quantos de nós já não se alegrou de ver a fila andando e mais na frente ver a polícia parando os espertinhos que tentaram ir para o apostamento? Porque todos nós temos esse senso de vingança. Somos humanos, não é certo agir dessa forma, mas quem não já não teve essa alegria de ver um policial parando alguém que foi pelo apostamento? E quando eu leio aqui esse trecho de Davi, eu vejo que Davi, quando ele começa esse capítulo, ele começa com aquele desejo de quem quer ver uma vingança, de Deus parar, e Deus intervir, e Deus fazer sofrer, e Deus torturar, e Deus esmagar aqueles que não se importam com Deus. E não é isso que Deus é, porque Deus é amor. Ele é justiça também. Ele não é como nós, que queremos uma justiça muitas vezes agressiva, que humilhe, que esmague, que faça doer, que faça sofrer. E Deus não é assim, porque Deus é amor. E a palavra do Senhor diz que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Por isso aquilo que nós pregamos tem que ser uma palavra em amor. Não adianta nós falarmos sobre, os dons, as revelações de Deus se não houver amor. Porque hoje há muita gente pregando sem amor. Há muita gente citando a Bíblia sem amor. Há muita gente esperando aquela situação de vingança. E nós não podemos agir assim. E aí é onde você vê que Davi, ele entra na real. Ele vê realmente como se estivesse percebendo que não são mais os que passam no acostamento, mas os que estão ali fazendo o que é certo, que estão prosperando, porque estão fazendo o que é certo. E aí é onde Davi, no versículo 3, ele diz: confia no Senhor e faz o bem. Olha que coisa interessante. Confia no Senhor. A palavra confiar é muito profunda, porque ela fala de algo que requer de nós uma intencionalidade de entregar ao outro a nossa esperança. Eu espero que o outro haja certo comigo, porque às vezes a gente não está numa situação de ter intimidade para poder confiar. Quando você pega um avião, você não conhece o piloto para saber se ele é uma pessoa prudente ou não. Quando você pega um táxi, você não sabe se ele é uma pessoa prudente ou não. Quando você está no metrô ou em qualquer lugar ou fazendo alguma coisa, muitas vezes você não conhece a pessoa e você tem que confiar que ele vai fazer aquilo que é o trabalho dele. E muitas vezes é difícil confiar, porque muitos de nós já passamos muitas decepções com várias pessoas. Já nos decepcionamos com nossos pais, já nos decepcionamos com nossos vizinhos, já nos decepcionamos com nossos professores, já nos decepcionamos com familiares, já nos decepcionamos com pessoas. E às vezes, quando nós criamos um hábito de rancor, de guardar aquela ofensa, de guardar aquilo que foi feito em nós, isso vai criando uma crosta de endurecimento e nos torna difíceis de amar. E quando a gente prega sobre amar, para nós é difícil, porque a vingança está ali, aquele desejo de que Deus ataque, que Deus faça, que Deus dê uma paulada, está ali dentro. E quando a gente lê o texto de Davi aqui, ele diz: olha, confia no Senhor e faz o bem. Bem é uma atitude de índole. O que é índole? É uma inclinação para o bem ou para o mal. Índole é uma inclinação natural que nós temos para o bem ou para o mal. E há pessoas que naturalmente amam o mal, e há pessoas que naturalmente amam bem. E Davi está falando aqui: confia no Senhor. E como é que você vai demonstrar que você confia no Senhor? Fazendo bem. Como é que eu estou fazendo bem? Quando eu estou edificando o próximo. Quando eu estou fazendo bem? Quando a minha vida leva o outro a querer mais Deus. Quando a minha vida é um exemplo de maturidade na vida do outro. Quando a minha vida faz o outro ser melhor. Quando a minha vida mostra para o outro que quer que o outro prospere, que o outro cresça, que não há concorrência, que não há insegurança, que não há nenhum temor do crescimento e da vitória do outro. Porque se há inveja, se há indignação pelo crescimento do outro, primeiramente não tem amor.
Segundo, não tem confiança em Deus, porque nós ainda estamos agindo segundo a nossa natureza carnal. E Deus não é um Deus em que Ele vai brincar de estar num coração em que está o diabo. Ah, não, mas eu vou estar ali também, porque tem um espaçozinho que me deram e eu vou entrar. Não, Deus não está onde está o pecado. Aonde está o pecado, Deus não está. Ah, pastor, mas quer dizer então que eu estou sem Deus no meu coração, porque eu não sou templo do Espírito Santo? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quem aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, não vive na prática do pecado, como diz lá em 1 João. Quem tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, pede perdão por tudo aquilo que faz e sabe que desagradou ou entristeceu o Espírito Santo. Muitas vezes nós podemos estar insensíveis, muitas vezes nós podemos estar numa situação em que a gente não está ouvindo a voz de Deus, mas uma coisa nós sabemos, o certo e o errado, é uma questão do índole, não é uma questão espiritual, é uma questão de escolha. Fazer o certo ou fazer o errado é uma questão, sabe, de arbitragem, naturalmente nossa. Não é o Espírito Santo que precisa nos revelar. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que é mentira, nós sabemos o que é verdade, nós sabemos o que edifica, nós sabemos o que constrói, mas nós sabemos também o que é inveja, nós sabemos também o que é rancor, nós também sabemos o que é murmurar. Não é revelação espiritual, é um fato natural. Às vezes é mais fácil a gente dizer, não, eu preciso que o Espírito Santo me revele o quê? Que você está mentindo? O Espírito Santo não precisa revelar que nós estamos mentindo, nós sabemos quando nós estamos mentindo. O Espírito Santo não precisa revelar quando a nossa índole está inclinada para o mal. É uma questão natural, é uma questão emocional, é uma questão de velhos hábitos, é uma questão de como nós nos levantamos pela manhã. Eu falo que a nossa confiança em Deus, ela começa quando de manhã nós já acordamos e nos prostramos diante de Deus e falamos, bem-vindo Espírito Santo, bem-vindo Senhor Jesus, bem-vindo nesse meu dia que o Senhor está me dando. É como se nós já começássemos o dia cantando, Deus está aqui. Já pensou? Você acordar, porque tem gente que acorda mal-humorado, né? Então, aos que são mal-humorados quando acordam, já acorde cantando, Deus está aqui. Porque não tem como você continuar mal-humorado cantando, Deus está aqui. Eu ia até cantar, mas a minha garganta está rebelde. Mas a música diz assim, né? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, Deus está aqui. Tão certo como amanhã se levanta, né? Deus está aqui. Ou seja, não tem como você continuar o dia mal se você já amanhece o seu dia declarando a presença de Deus, a confiança em Deus, que não importa o que está acontecendo, eu confio que Ele está aqui. Eu confio que Ele vai comigo nesse dia. Eu confio que a presença dEle anda comigo e que Ele vai me fazer milagres no decorrer do dia. Se nós cantássemos mais, Deus está aqui quando amanhecesse o dia, não ficaríamos tão mal-humorados. Não ficaríamos tão irritantes, tão desprezíveis muitas vezes, mas seríamos pessoas mais leves no decorrer do dia. Porque, infelizmente, quando vai chegando uma certa idade, como é esse caso de Davi chegou nessa certa idade e ele começa pela reclamação, para depois ele começar pela bênção. Ele começa dizendo, não te indignes, sabe, porque eu me indignei. Não tenha inveja, porque eu tive inveja. Ele confessa já no início como ele estava se sentindo, mas aí ele volta para o ponto, ele diz, olha, nós temos que confiar no Senhor, e para mostrar que nós confiamos em Deus, nós temos que praticar o bem. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 18, no verso 20. Por gentileza, Mateus capítulo 18, verso 20. Você que tem a sua Bíblia, seu aplicativo, abra lá a sua Bíblia. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Amém. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Então, é impossível
nós começarmos a orar e Deus não está presente, nós temos pelo menos 2 ali conosco. É impossível nós começarmos a orar e Deus não se fazer presente e nós não termos a certeza de que por Ele estar presente alguma coisa vai acontecer na nossa vida. Talvez o maior desafio seja confiar em Deus, porque nós não queremos abrir mão dos nossos sentimentos, das nossas escolhas e muitas vezes das nossas birras emocionais. Ah, pastor, mas eu sou assim, eu não levo desaforo para casa. Imagina se Jesus fosse agir com esse pensamento que nós temos de não levar desaforo para casa. Certa vez ele falou: você acha que eu não poderia chamar uma legião de anjos, esses anjos aí darem jeito nisso tudo aí, resolver tudo? Você acha que eu não tenho autoridade para poder fazer isso ou aquilo e não me cabe fazer isso agora, porque eu estou aqui, porque eu amo a missão que eu estou cumprindo? E talvez essa seja a questão das nossas vidas. Será que nós amamos essa missão de confiar em Deus e buscar ao Senhor e agir de uma maneira boa, de uma maneira em que as pessoas olhem para nós e digam: eu quero ser como aquela pessoa, eu quero falar como aquela pessoa, eu quero orar como aquela pessoa, eu quero, ter sensibilidade para agir como ela? Porque aí, na continuação do versículo, ele diz: habita na terra e alimenta-te da verdade. Aí vem um segundo ponto muito difícil para muitos de nós. Eu posso até fazer o bem, tá bom, eu vou fazer o bem. Deus quer que eu faça o bem para provar que eu confio nele, eu faço o bem. Poxa, mas essa questão de se alimentar da verdade é pesada, hein? Porque eu tenho a minha verdade. Essa semana, uma pessoa ligou para Eune, colega nossa, e disse assim: olha, uma pessoa ligou para mim pedindo perdão por coisas que ela fez, e coisas absurdas que ela fez. Só que quando ela estava pedindo perdão, ela disse assim: eu gostaria de te falar ao vivo o que eu tenho para te falar, porque você tem que entender a minha verdade. A minha verdade, porque eu fiz isso tudo com você. E a verdade é, o fato é, destruiu uma família, destruiu um casamento, destruiu tudo, e depois veio dizer que ela tinha uma verdade por ter feito tudo aquilo. Mas queridos, isso não é verdade, isso é mentira. Adultério, prostituição, tudo que ela fez, por mais que ela tenha perdoado a outra ainda diz: eu estou pedindo perdão porque eu tenho uma verdade para confessar. E a verdade é que a minha verdade tem um motivo de ter feito tudo isso. Deus perdoa, mas alimentar-se da verdade é alimentar-se da responsabilidade de reconhecer que errou. E reconhecer que errou é o princípio da nossa mudança. Porque a nossa índole ela vai ser corrigida quando a verdade é verdadeira em nossos corações, em que eu assumo o meu erro, eu assumo o meu pecado, e eu confesso diante de Deus, e eu digo: Senhor, eu errei, e eu confesso que eu errei, porque diante da tua verdade, diante do teu crivo, diante da tua presença, eu vejo que isso é um argumento, é uma falácia, é uma narrativa errada, não é correta, eu errei. Ninguém pode pedir perdão dizendo que: olha, eu estou te pedindo perdão, mas tem um outro lado da verdade que você tem que conhecer, a minha verdade. E é o que está acontecendo nesse mundo hoje. Existe a narrativa de verdade, existe a relativização da verdade. As pessoas, cada uma tem uma verdade, cada uma olha para si e diz: não, mas você não está entendendo, porque a Bíblia não é absoluta, a Bíblia ela tem muitas brechas, tem muitas contradições, tem muitos erros, meus queridos. Se nós chegamos nesse ponto da vida cristã, achando que a Bíblia tem contradição, achando que a Bíblia tem muitos erros, nós temos que nos converter. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém somente a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E Jesus é o verbo, ele é a vida, ele é a palavra, é a própria palavra viva em nós. E se essa palavra, como diz lá em Hebreus, que é uma espada de 2 gumes que corta, lá no íntimo da célula, desmembrando aquilo que aos olhos é impossível de enxergar, Deus consegue separar aquilo que é impuro do puro. Por isso que quando nós oramos, nós temos que confiar em Deus, que Ele vai limpar as nossas vidas,
de coisas que nos feriram no passado, de coisas que se tornaram máculas no nosso coração e que nós vamos arrastando ano após ano e a gente muitas vezes não quer mudar. Confiar em Deus acontece quando nós fazemos o bem e nós nos alimentamos da verdade. Vamos abrir lá em João 4,34. João 4,34 vai mostrar uma coisa bem interessante sobre Jesus. Ele mostra algo lá com a mulher samaritana. E ele fala assim: a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Aleluia. A nossa vontade tem que ser fazer a vontade do Senhor. Nós temos que nos alimentar dessa verdade, que é fazer a vontade do Senhor. E como eu faço a vontade do Senhor? Dizendo muitos nãos para a nossa carne. Porque a nossa carne, durante o dia, ela fica com raiva, ela fica com ódio, ela fica com todos os sentimentos que pode ter. E se a gente não os controlar, vira carnalidade. Isso pode nos derrubar. Quantas pessoas boas estão caindo porque não sabem dizer não para as suas reações, ao seu comportamento, não sabem dizer não àquelas situações em que exige posicionamento. Eu não vou fazer isso porque desagrada a Deus, eu não vou fazer isso porque isso não edifica, eu não vou fazer isso porque isso não demonstra que eu confio em Deus. Muitas vezes as nossas orações estão prontas para ser respondidas, mas o nosso temperamento, a nossa compulsão, o nosso orgulho ferido, sabota a resposta que Deus tem para nós, porque a gente não se domina. E a Bíblia diz que nós temos que buscar o Senhor para que Ele nos dê dons, e um dos dons que Ele pode nos dar é o domínio próprio. Você tem que se controlar. Em Provérbios diz, a pessoa que não se controla é como uma cidade sem muros. Ela não se controla, ela é impaciente, ela é impulsiva, ela faz o que dá na cabeça. Pessoas assim vivem uma vida triste, de brigas, de confusão e de separações. E a gente muitas vezes, quando vê João 4,24, a gente não percebe que a nossa vontade tem que ser fazer a vontade do Pai. Isso não é fácil, porque é abrir mão de muitas coisas que nos dá prazer, e nem tudo aquilo que nos dá prazer é algo que agrada a Deus. Há muitas coisas que nós queremos como prazer, que são totalmente desagradáveis ao Senhor, e isso é uma escolha. Se eu quero confiar em Deus, então eu tenho que me alimentar da verdade, e para que eu me alimente da verdade, eu tenho que me alimentar do nosso Senhor, da vontade dEle. E aí no verso 4, antes do verso 4, vamos lá em João 14,6. João 14,6 é um versículo que eu gosto muito, porque quando a gente fala em verdade, esse versículo ele não pode ser esquecido. João capítulo 14, verso 6. João 14,6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Pastor, é muito difícil saber o caminho. Se você busca Jesus, você vai saber o caminho. Pastor, é muito difícil falar a verdade, viver a verdade, porque eu nasci num ambiente em que não havia verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais a gente entende o caminho e mais a gente entende a verdade. Mais a gente tem força interior para se posicionar a respeito daquilo que é correto, daquilo que é verdade. Pastor, a minha vida está morrendo. A minha vida está desanimando tanto, estou me afrouxando tanto que não tenho mais vontade de nada nessa vida. Por isso que Jesus ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Amém. Não basta só estar no caminho, não basta só estar na verdade, nós temos que ter vida. Porque
nós temos o caminho, nós temos a verdade, e nós não podemos viver tudo isso, não adianta de nada. Por isso que Jesus é a vida, para que nós possamos sair e viver a vida. Não é sobreviver, como muitas pessoas vivem sobrevivendo, é viver a vida, é ter momentos de paz, é ter momentos de alegria, é ter momentos com a família, é ter momentos fazendo coisas que gosta, sabe? Não, a vida não é só guerra. Eu tenho um amigo que ele fala assim: pastor, a minha vida parece que é viver dentro de Sun Tzu, a arte da guerra, eu não saio daquele livro, e por isso a minha vida é atribulada o tempo todo. Às vezes nós escolhemos a temática das nossas vidas, e alguns de nós parece que viver dentro ali de Sun Tzu, da arte da guerra, é o melhor caminho para a vida. Eu prefiro estar aqui. Eu prefiro estar aqui em Jesus, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nisso eu vou entender que eu posso confiar nele. Porque se eu estiver perdido, eu encontro o caminho nele. Se eu estiver sem entender a verdade, eu descubro a verdade nele. Se eu não estiver vivendo, eu descubro a vida nele. Isso muda radicalmente o meu jeito de ser. Isso muda radicalmente a minha forma de pensar. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí vem o versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos abrir lá em Salmo 145, verso 19. Salmo 145, verso 19. Salmo 145, verso 19 diz: Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Olha que coisa forte, olha que coisa forte. Ele ouve o nosso grito, Ele ouve o nosso clamor lá no íntimo. Por isso que quando a gente lê aqui, agrada-te do Senhor, tenha prazer no Senhor, se alegre de estar diante do Senhor, de buscar o Senhor, porque Ele te ouve. Aleluia. É uma consequência de confiar, é nos agradarmos dEle, porque a gente sabe que a resposta vem, a gente sabe que Ele vem, sabe, ouvir o nosso clamor, e Ele vem nos socorrer, e Ele vem nos salvar. Eu não sei se você precisa de socorro, eu não sei se você precisa ser salvo, mas uma coisa eu sei que você precisa e eu preciso, é clamar ao Senhor, é orar ao Senhor. Porque quando a gente ora, quando a gente clama, quando a gente busca o Senhor, a gente corre o risco de ser respondido. E eu amo correr esse risco. Há riscos na vida que são importantíssimos, e esse para mim é um dos melhores riscos que eu sofro na vida, o risco de ser respondido por Deus. Por isso que quando a gente pega aqui, agrada-te do Senhor, se alegre no Senhor, porque você está confiando nele, você vai se alegrar nele, e ele vai satisfazer os desejos do seu coração. E aí vem a questão: qual que é o desejo do seu coração? Hoje eu converso com as pessoas não têm mais sonho, as pessoas não têm mais desejo, as pessoas não têm mais ideias, as pessoas não têm mais uma visão do futuro, porque parece que vivemos num mundo pessimista em que as pessoas estão ficando pessimistas. E aí você diz: qual é o teu sonho? Ou numa entrevista de emprego, quando estou aqui entrevistando um candidato, pergunto para ele: como você se vê daqui a 2 anos? Ah, eu vejo o mundo destruído, eu vejo tudo acabado, eu vejo tudo corrompido. Meu Deus do céu! Como é que uma pessoa dessa vai conseguir se recolocar? Como uma pessoa dessa vai conseguir um posicionamento na sociedade se é pessimista? Não há como nós confiarmos em Deus e como nós estarmos alegres em Deus se o nosso linguajar e as nossas atitudes e os nossos reflexos são pessimistas. Não há como. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. E o desejo do coração de cada um de nós é algo particular, é algo muito individual, é algo que depende da nossa caminhada diária, de estar com a palavra dele na mão, de estar nos prostrando. Eu falo sobre lágrimas nas páginas da Bíblia.
Quantos de nós temos que voltar a orar e verter lágrimas enquanto oramos nas páginas da Bíblia? Porque quando nós vertemos lágrimas, nós estamos sendo totalmente transparentes diante de Deus. E talvez nos falta essa transparência. Tem gente que acha assim, não, Deus sabe tudo, então que Ele adivinhe o que eu estou passando. Meus queridos, muitas vezes nós perdemos bênçãos porque nós não pedimos. Muitas vezes nós perdemos bênçãos porque nós somos orgulhosos para falar. É como o pai e uma mãe. O pai e a mãe, quando olham para o filho, eles sabem que o filho precisa. Mas às vezes precisa que o filho peça ajuda. E nós estamos vivendo numa geração em que as pessoas não sabem mais pedir ajuda. Ou se querem pedir ajuda, querem abusar da confiança do outro, sabe, da boa ação do outro, da disposição do outro, e não somos moderados, equilibrados para pedir ajuda, ou só quer pedir e não quer também ajudar quando o outro pede. Nós temos que tomar muito cuidado com os desejos do nosso coração, porque muitas vezes o desejo do nosso coração, mais uma vez, ele vai retratar o nosso desejo de vingança. Eu quero conquistar isso para que o outro veja que eu conquistei. Eu quero ter isso para que o outro veja que eu posso. Eu quero fazer isso e conquistar isso para que o outro entenda que eu tenho capacidade. Meus queridos, não precisamos provar nada para ninguém. Se nós somos curados na alma, se nós somos curados na nossa autoestima, nós não precisamos provar nada a ninguém. Sabe, nós temos que ser somente transparentes diante do Senhor, e diante do Senhor Ele vai nos curar, Ele vai nos restaurar e nos dar a confiança necessária para termos coragem para fazer as coisas. Conversando essa semana com um executivo, ele me disse assim uma coisa bem interessante, até comentei com a Márcia. Eu disse assim, olha, ele falou o seguinte: as pessoas hoje não têm mais paciência numa startup de esperar 5 anos para abrir o IPO, ou seja, abrir capital para investimento. A startup começa e já quer dar o seu fruto, já está querendo investidores no dia seguinte. As pessoas não têm mais paciência para criar maturidade na carreira, criar uma musculatura executiva para se tornar executivos numa empresa, já querem entrar e se tornar executivos. Já querem entrar e se tornarem diretores e sêniores e aquela coisa toda, não tem mais paciência para chegar naquele ponto. E muitas vezes nós também, nas nossas orações, nós não temos paciência para entender que quando a gente ora, existe uma jornada, existe um processo, que há orações que serão respondidas imediatamente, mas há orações que vão demorar. Vocês vão notar que muitas vezes eu não falo de dons aqui. Porque na minha vida cristã, bem, você já nota que não é natural, aos 9 anos de idade, ler a Bíblia toda. Não é natural. É que eu gostava de ler, e eu gosto de ler ainda. Mas, se você é uma criança e aos 9 anos de idade você lê a Bíblia toda, com certeza você vai começar a ter experiências com Deus de uma forma fascinante. E na minha juventude toda, eu tive muita experiência com Deus. Na minha vida toda, da infância até hoje em dia, eu tenho tido experiências com Deus por causa daquilo que eu vejo, das coisas que Ele fez na minha vida e são incontestáveis. Eu amo a Deus, não é porque alguém me falou para amá-lo, é porque eu tenho vivências, experiências com Ele que me fazem ter certeza do que Ele é. Situações como estar andando na rua, não agora, mas algum tempo atrás, e dizer assim: Senhor, eu queria tanto fazer um lanche, esse lanche custa R$50, eu preciso, Senhor, de R$50, eu não tenho um centavo no bolso. E olhar no chão e aparecer R$50. Quantas vezes eu saí e numa simples oração Deus respondeu, trazendo aquele recurso que eu precisava naquele momento. Há uns dias atrás aconteceu um fato bem interessante, que a minha mãe e eu me até riram, porque a noite estava toda estrelada. Estava uma noite maravilhosa, já tinha dias que não chovia. Eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, fecha as portas porque vai chover muito. Aí eu disse para ele: vamos entrar correndo no carro porque vai chover muito. E aí eu lhe disse: como vai chover? É impossível chover agora. Minha mãe até olhou assim e disse: não vai chover aí, não tem nada. Quando a gente entrou no carro, caiu uma tempestade.
pequenos caras, mas como? Como é que você sabia disso? Eu disse, olha, tem tantas coisas que Deus fala que a gente às vezes não tem que falar, porque os dons muitas vezes nos envaidecem. A revelação muitas vezes nos envaidece. Mas quando a gente se volta para a palavra, quando a gente se volta para esse texto, quando a gente se volta para Jesus, a gente tem que aprender a simplicidade, a humildade. Porque você não vai receber curtida, porque hoje as igrejas crescem, porque as pessoas querem ser o alvo da atenção. Não, aquele ali é um apóstolo, aquele ali é um profeta, aquele ali tem revelação. Pode ir lá e ligar para ele que ele tem uma caixinha de promessa todo dia para você, se você ligar para ele. Muitos amigos meus, que seguiram pelo caminho dos dons, não pelo caminho da palavra, estão caindo hoje em pecado. Porque o que nos segura de não cair em tempos difíceis não são os dons, é a palavra do Senhor. Confiar em Deus é quando nós pegamos a palavra dele, porque a palavra dele gera fé. Dom não gera fé, cura não gera fé, milagre não gera fé, todas essas coisas não geram fé. Chama atenção para Deus, mas não mantém ninguém no caminho, porque o que mantém alguém no caminho é a palavra. Porque vivemos dias em que é muito fácil se envaidecer. As pessoas olharem para você e dizer assim, poxa, que revelação é essa? Que palavra é essa? Que profecia é essa? E aí você acha que é alguma coisa, e quando você vê, você começa a cair. Eu tenho um amigo que já morreu, e ele tinha um dom de cantar tão maravilhoso, não um dom natural, né? Um talento. E ele cantava de uma forma maravilhosa. Ele cantava tão maravilhosamente bem, e compunha e tocava, que uma das músicas dele foi cair nos ouvidos da rainha Elizabeth da Inglaterra, e a rainha Elizabeth chamou ele para cantar lá para ela, e ele foi cantar lá para ela. E aí, quando ele estava lá, tocando e cantando para a rainha Elizabeth, o Espírito Santo disse para ele, se você continuar com o coração que você está hoje, você vai cair. E naquele dia em diante ele disse, eu não vou mais cantar, porque eu sei que eu vou me ensoberbecer e eu vou me desviar de Deus. Ele se tornou um grande pregador, pregou em várias nações, fez tantas coisas, sabe, alcançou milhares de pessoas. E quando nós falávamos para ele, mas toca para nós, canta para nós, ele dizia, não, porque eu sei aonde está o meu espinho na carne, eu sei o que me envaidece. Tem um pastor amigo que vai vir aqui agora em dezembro, e ele tocava para Shakira e tocou para Braid, e ele viajou em todo um período com a Braid, e ele tinha um cabelo enorme, e ele tocava, e quando ele tocava, aquela coisa toda, as pessoas ficavam, Abraão Laboriel e todos os outros ficavam assim, meu Deus, esse cara toca muito, é fascinante. E aí ele se converteu, e quando ele se converteu, eu fui cuidar dele, e cuidando dele, ele disse, olha, eu preciso que Deus atinja os meus amigos também, todos os meus amigos são músicos, são instrumentistas, são cantores, são pessoas que estão aí tocando, eu preciso de alguém para cuidar de nós. E eu fui cuidar deles, e cuidando deles, eu disse para ele, sabe qual é a questão? Hoje você tem uma escolha a fazer, servir a Deus, ou servir a vaidade do teu coração. Ele disse, eu não estou entendendo. Eu disse, na realidade você sabe o que Deus está te pedindo. E o que Deus está te pedindo, eu não posso te pedir. É uma questão sua com Ele. Ele disse que naquela noite ele ficou acordado, ele não conseguia dormir, ele não conseguia fazer nada, ele não conseguiu trabalhar direito. Ele não conseguiu fluir naquela noite. E aí quando ele amanheceu, ele disse, Senhor, prostrado no chão, ele se pôs no chão, ele disse, Senhor, eu vou fazer isso porque o Senhor está me pedindo. Porque eu sei onde está a minha vaidade está no meu cabelo. E ele colocou o cabelo para fora. Foi impressionante, porque aquele cabelo era maravilhoso, era lindo de ver. Ele vai vir aqui contar essa história. Mas eu falo isso porque às vezes a gente pensa que confia em Deus. Às vezes a gente acha que a gente está alegre em Deus. Mas nós temos vaidades em nossos corações que a gente ainda não abriu mão. E se nós não estivermos dispostos a abrir mão dessas vaidades, a nossa vida cristã não será plena. Porque ou nós damos tudo a Deus, ou nós damos tudo a Deus. Não há, sabe, uma compartição, não há um pedaço de nós que tem que ser dado, o resto não. Ou é tudo, ou é tudo.
Enquanto nós resistirmos a Deus, enquanto nós lutarmos com Deus, nós não vamos ter a plenitude da paz que Ele pode nos dar. Ele não vai manifestar os dons como Ele pode manifestar, porque se Ele manifestar os dons na vida de alguns aqui, a gente pode se perder pela vaidade, pelo orgulho. E o dom é para apontar para Deus, e a profecia é para apontar para Deus, e tudo que nós fazemos é para apontar para Deus, e não para a nossa glória. Não é para a nossa glória. Eu vi nessa semana um cartoon, né? De Moisés com as 2 tábuas na mão, em cima do monte, e as pessoas tirando selfie. Como se Moisés estivesse atrás e as pessoas tirando selfie de Moisés com as tábuas na mão. Eu fiquei pensando, como a sociedade hoje é assim? A sociedade hoje ela não olha, Moisés está descendo com a revelação de Deus, com a palavra de Deus, deixa eu me prostrar aqui e dizer, Senhor, que a tua palavra se cumpra em mim. Não, as pessoas estão virando as costas e tirando selfie. Olha, eu vi Moisés descer. Quantos de nós temos experiência de dizer, eu vi Deus fazer, eu vi Deus fazer assim, eu vi aquela pessoa. E a questão é, quando é que você vai ter o seu momento de ter a revelação de Deus? Quando você vai ter o seu momento de você ter o toque de Deus fazendo um milagre na tua vida? Porque agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E se não for desejo do teu coração ter experiências diferentes com Deus diariamente, algo está errado. Nós temos que desejar experiências com Deus. Há coisas que nós não vamos entender, Senhor, por que isso não está acontecendo agora? Enquanto nós não temos essa resposta, nós temos que querer experiências novas com Deus. Porque Deus não tem problema. A Bíblia diz que se nós queremos dons, buscar com zelo os melhores dons. Você pode pedir, você pode buscar e você vai ter dom. E o dom é irrevogável. A questão não é o dom, a questão é se você vai continuar em pé depois que você tem o poder de Deus. Porque hoje na minha vida e na vida da Eune, nós temos mais desafio lidando com pessoas que caíram em pecado depois de manifestarem os dons do que qualquer outra coisa. E é triste uma pessoa que cai. É triste uma pessoa que está na presença ali, está manifestando o poder de Deus e ela cai pela vaidade. Ela cai pelo adultério, ela cai pela mentira, ela cai por inúmeras coisas. Vivemos dias em que já estamos sendo censurados. Tem pastores amigos que perderam todo o conteúdo de uma rede social, porque nessa rede social ele compartilha estudos bíblicos. E a rede social apagou totalmente os estudos bíblicos que ele manda para as pessoas já há 5 anos. Aí você diz, no Brasil não tem perseguição? Já começou uma perseguição digital. Você vai ver que logo vão chegar até você e vão começar a cancelar aqueles conteúdos da palavra de Deus, da Bíblia, de versículos que você posta. Porque há muitas formas de digitalmente você manipular se vai chegar aonde tem que chegar ou não. Quem mexe com mídia digital sabe bem disso, que tem como as plataformas mudarem as entregas, os conteúdos e o que vai ser feito ali. Então hoje a nossa oração é que quando eu falo que encontre ouvidos para ouvir e que entenda aquilo que eu estou falando, porque às vezes o diabo vai também distorcer aquilo que nós estamos falando para o outro entender errado. E nós temos que orar até para que as pessoas entendam o que nós estamos falando, porque os dias são maus. Há muita coisa acontecendo, sabe? Agora, no final de outubro, nós vamos ter aí Halloween. Tem muita gente cristã que acha que é só uma festa cultural, que ainda não reconhece que é uma coisa demoníaca. As pessoas sabem que é um período em que acontece um congresso internacional de bruxos e bruxaria, no dia 31 de outubro, e as pessoas acham que isso é banalidade, isso é conspiração, você está falando bobagem. Está na internet. Está nos jornais, está em todos os cantos, é uma coisa pública. Mas parece que quando se fala na igreja, não, é conspiração. Mas quando se olha na plataforma digital, não, aquilo dali é uma coisa que vai acontecer, mas é cultural, não tem nenhum problema.
Nossos condomínios, nossos apartamentos, nossas casas já receberam um comunicado dizendo: se você quer que as crianças batam na sua porta e você quer entregar bombons e doces, travessuras e não sei o que, só deixa essa fita lá e assim será. E tem pessoas que estão deixando fitas e dizendo: não, pode vir. E nós estamos estimulando as crianças àquela festa demoníaca. Enquanto nós estamos orando pelas crianças, para que as crianças sejam curadas, para as crianças serem restauradas, para que os pré-adolescentes e adolescentes se andem e se firmem na palavra do Senhor, muitas vezes o nosso comportamento está fazendo o contrário. E a gente não entende qual é o desejo do nosso coração. Será que nós temos um desejo no coração realmente de que nossos filhos, nossas crianças, nossos netos, nossos sobrinhos andem no caminho do Senhor? Porque se o nosso comportamento é contraditório, os nossos filhos ouvem contradições. E é mais fácil nossos filhos praticarem a contradição do que praticarem o que é certo, do que estamos falando. Olha a salinha das crianças. Se você ainda não foi olhar, depois visita a salinha das crianças. Passe ali, levante a mão e diga: Senhor, que as crianças se mantenham firmes no teu caminho, nessa jornada de crescimento. Porque são muitas conspirações, são muitas coisas. Milena é pedagoga, ela vê o quanto conteúdo tem hoje, em todos os cantos, que querem mostrar a naturalidade de certas coisas como se fosse normal. Nessa semana nós tivemos um juiz falando: não, a Bíblia não fala só sobre um modelo de família, fala de vários modelos de família. E desde quando o mundo pode falar da Bíblia? E tem gente que está ouvindo o mundo falar da Bíblia e acha natural. Não, é normal. Olha o mundo, aquele que não teme a Deus, aquele que não segue a Deus, está falando: olha, não, isso que você está interpretando da Bíblia está errado. Uma artista se levantou alguns dias atrás e disse: não, o que está na Bíblia é isso, isso e isso, não é isso que vocês estão pensando. Meus queridos, o demônio está falando nas vozes de várias pessoas que não temem a Deus, e tem muito cristão ouvindo e achando: olha que bonito. A pessoa está citando a Bíblia. Não, ela está sendo um falso mestre, um falso profeta. E isso não edifica, isso não constrói. Então, se nós realmente estamos nos agradando de Deus, estamos felizes com Deus, nós temos que colocar filtros nos nossos ouvidos, nos nossos olhos e nos nossos dedos enquanto digitamos, para nós não agirmos de uma forma carnal. Porque para nos agradarmos do Senhor, nós temos que ser íntegros. E essa integridade afeta todas as áreas das nossas vidas. E no versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Verso 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu nem preciso falar de Provérbios 3,6, todo mundo já sabe decorado. Que Provérbios 3,6 para mim é esse versículo aqui otimizado. Porque ele mostra que se nós entregarmos, se nós nos rendermos, se nós abrirmos mão das nossas vaidades, do nosso controle, nós vamos deixar Deus nos controlar, nos governar. E essa é uma pergunta simples. Deus hoje controla todas as áreas das nossas vidas ou somente algumas áreas das nossas vidas? Quais áreas das nossas vidas Deus ainda não controla? Aí você pode dizer: mas pastor, isso é tão complicado, porque parece que a gente tem que viver uma santidade que chega a flutuar. Na realidade, a gente tem que lembrar uma coisa: nós estamos num mundo, e nesse mundo não é fácil. Nesse mundo, a gente se depara com tantas circunstâncias difíceis e que querem nos desviar o tempo todo. Nardelli trouxe uma palavra aqui muito interessante, muito profunda. Não coma a semente, porque se você não planta a semente, você não vai colher. E muitas vezes nós comemos a semente por precipitação, por ansiedade e por um comportamento egoísta que diz: ah não, Deus vai prover. Deus não provê na vida daquele que não é consequente, organizado. Ah não, deixa eu gastar meu cartão aqui loucamente que Deus vai me dar controle, Deus vai prover. Deus não vai prover o desorganizado. Às vezes a gente vê muitas pessoas falando mal de Deus, que as coisas não estão acontecendo como deveria acontecer, mas porque não é organizado, porque não ouve, porque
muda um pouquinho a sorte e já começa a fazer de novo errado. Nós temos que entender que Deus é o Deus que sonda o nosso coração. Podemos tentar esconder de Deus coisas, áreas de nossas vidas, mas Deus continua sondando o nosso coração. E Ele sabe se nós somos bons. Ele sabe se nós realmente somos aquilo que nós clamamos ou dizemos que nós somos ou não. Ele sabe quem é, sabe, o Fernando lá dentro. Ele sabe como é o Fernando quando ninguém está vendo. Ele sabe como é o Fernando quando não está aqui no púlpito. Ele sabe disso. Como Ele sabe quem é cada um de nós. Por isso que nós temos que entender que se nós não entregarmos a Deus as nossas vidas, nós não vamos experimentar a vida cristã plena, não vamos experimentar o poder de Deus, não vamos experimentar o toque de Deus, não vamos experimentar respostas de orações que nós estamos clamando hoje. Porque vai acontecer como aconteceu com alguns reis lá de 2 Crônicas, em que clamaram ao Senhor, Deus respondeu, Deus ajudou, e de repente eles se voltaram contra Deus, porque acharam que foi a força deles que os salvou, e não foi Deus. Quando nós não entregamos a Deus, nós estamos dizendo para Deus, eu continuo no controle, até nós aprendermos a nos render a Deus, nós não vamos entender o que é confiar nele, porque confiar gera entrega, e entrega não é algo fácil. Entrega é algo que vai arrancar de nós tudo aquilo que nós queremos estar controlando, e isso não é fácil. E aí vem o versículo 7, Salmos 37, versículo 7, descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. E o versículo 8, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isto acabará mal. Olha que coisa forte. Ele fala para nós descansarmos no Senhor, descansa em Deus, mas ao mesmo tempo ele diz, espera. Às vezes é fácil a gente fechar os olhos e dizer que está descansando, mas o nosso coração está atormentado, porque a gente não tem paciência. A gente não gosta de esperar, a gente não gosta de ser contrariado, a gente não gosta de ser no tempo de Deus e não no nosso tempo, porque a gente quer que seja já, quer que seja no nosso momento. E a gente vê aqui Davi falando, olha, descansa no Senhor, espera no Senhor, não te irrites. É possível estar descansando e estar totalmente com raiva. É possível estar esperando em Deus e estar com muita raiva de Deus. E Davi, ele fala, não fique irritado, sabe? Porque você está buscando a Deus, você está confiando como você diz, você está se agradando como você diz, você está entregando como você diz, e você está descansando como você diz, mas ainda lá no teu coração há uma raiva que ainda não foi resolvida. E Davi traz de novo isso aqui, por causa dos que levam a cabo os maus desígnios. Sabe qual é o maior problema das nossas vidas? É a comparação. Enquanto nós não pararmos de comparar com o outro, com aquilo que está sendo feito ali, com aquilo que está sendo feito lá, a gente vai ficar perturbado, porque a gente não vai ter a nossa experiência, a gente vai ter uma experiência baseada naquilo que o outro está fazendo, e porque o outro está fazendo e não está acontecendo comigo, eu vou ficar irritado, e eu vou ficar clamando a Deus, Senhor, por que isso acontece lá e não acontece aqui? Descansar em Deus é parar de olhar para fora e começar a olhar você e dizer, Senhor, eu sou teu filho, tu me conheces pelo nome, e eu te peço, Senhor, faz a minha história acontecer. Talvez nossas histórias não estão acontecendo como deveriam acontecer, porque a gente quer que a história do outro aconteça na nossa vida, e Deus está falando para nós que a sua história aconteça e não olhe para o outro. Isso é tão sério que até na cruz, Jesus crucificado, até naquele momento, até no momento da ressurreição, um discípulo diz para Jesus, e o que vai acontecer com esse? E Jesus disse, mas o que você está falando? Para de olhar para o outro, olha para ti. Ele não tem nada a ver tu com aquele, olha para ti. Até naquele momento tinha gente olhando para o outro e não para si. Talvez
nesses salmos em que Davi, já na sua velhice, está dando uma lição para todos nós na nossa vida, nós temos que parar de ficar olhando para o outro e começarmos a olhar para nós. E olhando para nós, a gente vai prestar atenção do que precisa ser corrigido, do que precisa ser amadurecido e do que precisa ser feito para nós prosperarmos interiormente e vermos os nossos frutos surgirem, porque a semente vai prosperar. É uma frase que eu falo muito: a colheita vem. Não esqueça disso. Você está orando, você está buscando, a colheita vem. A colheita vem. Se você confia em Deus, acredite na palavra do Senhor, porque a colheita vem, e chegou o tempo dessa colheita, porque os tempos estão aí. Todos os sinais mostram a volta de Jesus, e Jesus vai voltar, mas Ele vai fazer que colhamos aquilo que temos plantado, para que possamos glorificar o seu nome. Aleluia. E possamos descansar nele e dizer: Senhor, seja bem-vindo, porque Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, controla a nossa vida. Vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Esse Salmos 37 é maravilhoso. Gostaria de lê-lo todo, mas se você puder ler em casa, lê em casa. Leia em casa. Porque esses salmos aqui para mim é um resumo de provérbios. É Davi na sua idade, é Davi, sabe, na sua alta idade, dando um testemunho para todas as pessoas, dizendo: olha, faz isso e você vai ver como você vai prosperar. Fecha os teus olhos nesse momento e vamos orar. Começa a orar e começa a dizer: Senhor, sonda o meu coração. Sonda, Senhor, se eu realmente tenho áreas da minha vida que eu não confio em Ti. Sonda, Senhor, se tem áreas da minha vida em que eu não estou me agradando de Ti, se eu não estou entregando a Ti, se eu não estou descansando em Ti. Senhor, sonda o meu coração para que seja íntegro em todas as áreas. É hora de nós falarmos com o Senhor, é hora de nós buscarmos ao Senhor, porque Ele está sondando os nossos corações, Ele está perto de nós, e porque Ele está perto de nós, Ele quer fazer que colhamos aquilo que temos plantado em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir essa canção.
Somente a ti, Jesus. 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 Aleluia. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os olhos. Vamos orar. Senhor, graças te damos, ó Pai. Porque, Senhor, Tu és um Deus que conhece os nossos corações. Tu és um Senhor, ó Pai, que sonda as nossas vidas. E assim, ó Pai, como Davi nos ensinou em Salmos 37, que possamos, ó Pai, a partir de hoje, Senhor, ter uma vida plena, totalmente plena e confiar em Ti em todas as áreas. Mesmo quando nós não estamos vendo respostas, mesmo quando não estamos vendo, ó Pai, aquilo que gostaríamos de ver, que possamos confiar que Tu estás no controle, ó Pai. Não é sobre o nosso controle, mas é sobre o Teu controle, a nossa confiança em Ti. Pai, abençoa a nossa semana, que seja uma semana, ó Pai, na Tua presença, que possamos ver milagres em nossas casas. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos, nessa semana, poder experimentar o Teu poder, experimentar, Senhor, a Tua unção, experimentar a Tua graça, experimentar, Senhor, circunstâncias e que os dons e os talentos e as habilidades que Tu tens nos dado sejam manifestos. Senhor, que sejamos usados por Ti, que sejamos, ó Pai, alvos, ó Pai, da Tua bênção, Senhor, que é ser útil para Ti, Senhor, para que possamos, ó Pai, Te louvar, agindo, tomando atitudes, tomando decisões, e nas decisões que tomarmos, a Tua presença se manifeste em nossas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Queria chamar aquele aqui na frente para nós orarmos pelos 80 anos dela. Imagina, 80 anos é uma vitória, é uma vida. E eu queria que você estendesse a sua mão. Não sei se tem mais alguém aqui que comemorou aniversário esse mês. Pode vir aqui, dona Linda, por favor. Vem aqui, vamos orar pelos aniversariantes. Vamos orar. Que é uma bênção, olha. É uma bênção. Amém. Isso. Só aqui do meu lado tem mais de uma década. Vamos estender nossas mãos e vamos abençoá-las. Senhor, graças te damos, ó Pai. Porque, ó Pai, como Davi, Senhor, viveu uma vida plena. Assim, Senhor, Dona Lina, querido, ó Pai, estão vivendo uma vida plena, ó Pai. Nós te pedimos que a Tua bênção venha sobre a vida delas, na saúde, nas suas emoções, ó Pai, na sua vida contigo. Que a vida delas, ó Pai, possa ver a Tua paz nas suas famílias, nas suas casas, nos seus negócios, ó Pai. Que a Tua paz, Senhor, possa se estender de formas, ó Pai, que responda às orações delas. De maneira, ó Pai, que o Teu poder, ó Pai, seja exaltado, a Tua presença seja exaltada. Abençoamos, ó Pai, aquele ali, ó Pai, para que, ó Pai, sejam plenas de paz e de saúde, Senhor, em todas as áreas de suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Consolações do Espírito Santo estejam sobre nossas casas, nossas vidas, nossas famílias. Que essa semana seja uma semana de conquistas e vitórias, em confiança em Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Não se esqueça, quarta-feira nós temos. Somos uma igreja acolhedora, formada
por discípulos de Jesus que anseiam compartilhar seu amor e tornar o seu nome conhecido em todos os lugares. Acolhemos todas as gerações e idades porque entendemos a importância da família e as necessidades de cada fase da vida. Para isso, nossos ministérios, que por meio da graça de Deus, procuram responder os desafios estabelecidos em nosso tempo. Encorajamos a comunhão e a vida comunitária em nossos pequenos grupos. Nos encontramos semanalmente nas casas e em outros lugares para orarmos, nos conhecermos e servirmos uns aos outros por meio das nossas células. Crescemos quando nos relacionamos como comunidade, pois cremos que, assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Somos apaixonados pelas Escrituras e a recebemos por inteiro, como sendo totalmente a palavra de Deus, e crendo que nela encontramos todas as respostas para todas as circunstâncias das nossas vidas. Abraçamos a grande comissão e queremos a cada dia aperfeiçoar a nossa obediência ao nosso Salvador. Proclamamos o amor de Deus pelo poder do Espírito Santo, com palavras e obras, e temos visto a manifestação do seu poder nos presídios, abrigos, visitas aos enfermos, escolas e nas ruas da nossa cidade. Levamos o Evangelho às crianças, autoridades militares, refugiados, imigrantes, ricos, pobres, todos aqueles que estão de perto e de longe. Amamos missões. Com generosidade das contribuições da nossa comunidade, manifesta pela obediência a Cristo, enviamos missionários e plantamos igrejas em São Paulo, no interior do estado, no sertão, em todas as partes do mundo. Queremos ser sal e luz onde estamos, em todos os lugares e até os confins da terra. Acolhemos as vocações, dons e talentos dados por Deus. O Senhor da Seara chama a cada um de nós para o serviço e por isso encorajamos toda a nossa igreja a servir uns aos outros e também aqueles que ainda não conhecem ao Senhor e precisam da salvação e a transformação que somente Cristo pode dar. Não somos perfeitos, mas temos a perfeição dele como nosso alvo e acreditamos no discipulado como a maneira de tornar cada um de nós continuamente parecidos com Cristo. Queremos ser filhos que reproduzem e discípulos que frutificam. Ele nos enviou e disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o nosso propósito. Essa é a razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Batista do Povo.